Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, meu amigo Carlinhos do Carmo. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Estou no comando deste quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo, o seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Manchetes do dia. Com tomatão lotado, Prado vence Teixeira de Freitas na abertura da Copa Consórcio Construir. Outro jogo, Vereda goleou a seleção de Itaém. Fora de casa, Itamaraju vence Teixeira de Freitas pelo Campeonato Intermunicipal. Outro jogo do grupo, Camaquã e Santa Cruz da Vitória ficaram no empate. Pela Série A do Brasileirão, Flamengo goleia o Mirassol e encosta no Palmeiras, que perdeu para o Fluminense. Pela Série B, Criciúma vence em casa e mantém a liderança isolada. Já Ponte Preta empata com o Náutico e continua segurando a lanterna. Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, Brusque vence a Inter de Limeira e continua na liderança. Confiança empata com Maringá e amarga a lanterna da competição. Brasil conquista 2 ouros no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. Tudo isso e muito mais no seu Momento Esportivo, que só está começando. Brasil! Pela ginástica rítmica, neste fim de semana o Brasil brilhou, o Brasil brilhou de forma histórica no Campeonato Mundial, realizado em Frankfurt, na Alemanha. O conjunto brasileiro, conhecido como as Leoas, fez a melhor campanha de todos os tempos no esporte. Sábado, a equipe garantiu lugar no pódio na soma das 3 séries de quebra, conquistou a vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, ficando com bronze. Já no domingo, nas 5 bolas, com uma apresentação impecável, a seleção deixou potências como China e Bulgária e foi o primeiro ouro no Mundial na história da ginástica. No mesmo dia, tivemos ouro na série mista, 3 arcos e 2 massas. Repetindo o show, dessa vez deixamos para trás seleções como Espanha e Bulgária. Esses resultados marcaram a primeira vez que um país das Américas venceu uma final de conjunto em um campeonato mundial da modalidade. Campeonato Brasileiro Série C. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada, começou no sábado com Volta Redonda 1, Ituano 0, Amazonas 0, Botafogo da Paraíba também 0, Brusque, líder do campeonato 3, vice-líder Inter de Limeira 2, Santa Cruz 0, Maranhão 1. Já no domingo tivemos Caxias em casa, perdeu para o Figueirense pelo placar de 2-1, Floresta venceu Anápolis por 1-0, Barra 1, Itabaiana 0 e Confiança 1, Maringá também 1. Jogos de hoje, Guarani, Ipiranga, Ferroviária e Paysandu. Campeonato Brasileiro Série B. Já pela Série B do Brasileirão, 22ª rodada, tivemos São Bernardo em casa perdendo para o Botafogo de São Paulo pelo placar de 1-0, Ponte Preta na lanterna empatou com o Náutico em 1-1 e Sport 2, Londrina 0. No sábado nós tivemos Ceará 1, Cuiabá 3, Atlético Goianiense 0, Vila Nova 2, Criciúma 1, Goiás 0, Juventude 0, Fortaleza também 0. Já no domingo, Operário do Paraná perdeu em casa para o Avaí pelo placar de 2-1, o América Mineiro perdeu para o Atlético por 3-1 e o CRB empatou com o Novo Horizontino em 0-0. Na liderança temos o Criciúma com 43 pontos e o Juventude com 39. Esses dois já estariam classificados. O quadrangular final, Vila Nova 37 pontos, Fortaleza 36 e 35 aparece o Operário do Paraná e Sport Recife. Esses 4 iriam fazer um quadrangular final para ver os outros 2 classificados. Na
Na zona de rebaixamento, Avaí em 17º com 23, Londrina em 18º com 20, em 19º América com 11 pontos e em 20º na lanterna Ponte Preta com 10 pontos ganhos. Próxima rodada, Londrina e Atlético, Náutico e Ceará, Goiás e Juventude na terça-feira. Na quarta-feira, Fortaleza e São Bernardo, Avaí, Sport, Vila Nova e Ponte Preta, Cuiabá, Operário, Botafogo de São Paulo e Criciúma. E na quinta-feira, Atlético contra o CRB e o Grêmio Novo Horizontino contra o América Mineiro. Pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Fluminense derrotou o Palmeiras por 3-2. Uma partida eletrizante disputada no estádio do Maracanã, 23ª rodada da competição. O tricolor marcou com Hulk, Kevin Serna e Germancano. Já o Palmeiras marcou com Gustavo Gomes e Maurício. Final, Flusão 3, Palmeiras 2. Já o Atlético Paranaense empatou com o Red Bull Bragantino em 1-1. Pedro Henrique fez o gol do Bragantino e Vargas marcou para o Furacão. Final, Atlético Paranaense 1, Red Bull Bragantino também 1. Já São Paulo empatou no estádio do Morumbi. Pablo Maia fez o gol do São Paulo e Thiago Kozer empatou para o Coxa. Final, São Paulo 1, Curitiba também 1. Chapecoense e Bahia na Arena Condá terminou em eletrizante 3-3. Marcaram para o Bahia Alejo Vélez de pênalti, Cauã contra e Nicolas Azevedo. Já para a Chape marcaram Giovanni Augusto, Marcinho e Túlio Eduardo. Placar final, Bahia 3, Chapecoense também 3. Já o Santos venceu o Vasco da Gama por 3-0 no São Januário, em pleno São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Foram marcados os gols Gabigol, o Ilharão e Luan Pérez. Marcaram os gols do Santos. Final, em São Januário, Vasco da Gama 0, Santos 3. Já o Flamengo venceu por 5-1 o Mirassol, no José Maria de Campos Maia, no Maião, lá em Mirassol. Jorge Carrascal, Luiz Araújo, Pedro duas vezes e Samuel Lino marcaram os gols para o Flamengo. O gol de honra para a equipe do Mirassol foi marcado por João Vitor. Placar final, Flamengo 5, Mirassol somente 1. Já o Vitória venceu o Botafogo por 1-0 no estádio Barradão. O gol da vitória foi marcado por Mateuzinho de pênalti. Final, Vitória 1, Botafogo 0. Já a vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians por 2-1. Foram marcados gols para o Cruzeiro, Bruno Rodrigues e o Anderson. E para o Corinthians descontou Gustavo Henrique. Placar final, Cruzeiro 2, Corinthians 1. Hoje, no encerramento da rodada, teremos às 8 horas Internacional e Remo, no estádio Beira-Rio. Classificação do Campeonato Brasileiro. Na liderança, o Palmeiras em primeiro com 48 pontos. Em segundo aparece o Flamengo com 45. Em terceiro, o Atlético Paranaense com 41. E em quarto, o Fluminense com 38. Esses quatro estariam classificados direto para a Libertadores. Completa o G6. Cruzeiro em quinto com 36 pontos. Bahia em sexto. Primeiro que encabeça a zona é o Internacional em 17º com 23. Em 18º, o Clube do Remo com 22. Também com 22 aparece o Vasco da Gama em 19º. E em 20º, o Chapecoense com 11 pontos ganhos, segurando a lanterna da competição. Próximos jogos do Campeonato Brasileiro, sábado às 4 da tarde, Fluminense e Remo no Maracanã. Às 18h30, Internacional e Atlético Mineiro no Beira-Rio. Às 20h30, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. No domingo, às 4 da tarde, Vitória e Bahia no Barradão. Às 4 da tarde ainda teremos Red Bull Bragantino e Grêmio no Cícero de Souza Marques e Palmeiras e Vasco na Arena Barueri. Às 18h30, Chapecoense e São Paulo na Arena Condá. Santos e Mirassol na Vila Belmiro. Às 19h30, Curitiba e Corinthians no estádio Couto Pereira. Fechando a rodada na segunda-feira, às 20 horas, Botafogo e Atlético Paranaense no estádio Newton Santos. Campeonato Intermunicipal.
Pelo campeonato intermunicipal, teve a sua rodada de abertura no sábado. É um jogo isolado. Em casa, o Coraci não saiu do empate em 0-0 com Itapetinga, a atual campeã da competição, contra a seleção de Itapetinga. Já pelo grupo 15, é o grupo mais próximo da gente aqui, que envolve as seleções de Camaquã, Itamaraju, Santa Cruz da Vitória e Teixeira de Freitas. A seleção de Itamaraju venceu Teixeira de Freitas lá no Tomatão pelo placar de 3-0. Já Camaquã e Santa Cruz da Vitória ficaram no empate em 0-0. Itamaraju lidera o grupo com 3 pontos, Camaquã em segundo com 1 e em terceiro Santa Cruz da Vitória também com 1. Teixeira de Freitas está na lanterna do grupo, perdeu em casa, não marcou nenhum ponto. Copa Consórcio Construir. Com o Tomatão lotado pela Copa Consórcio Construir, a seleção de Prado começou com o pé direito. Venceu a partida, uma partida muito disputada e um equilíbrio bastante no jogo. A seleção de Prado venceu a seleção de Teixeira de Freitas pelo placar de 1-0, garantindo os primeiros 3 pontos da competição. O gol da vitória foi decisivo para colocar Prado em vantagem logo na estreia e aumentar a confiança da equipe para os próximos desafios do torneio. Com resultado positivo, a seleção de Prado inicia sua caminhada na Copa Consórcio Construir, mostrando força, organização e determinação em busca de uma grande campanha. Agora a equipe volta suas atenções para a próxima rodada, com o objetivo de manter o bom momento e seguir avançando na competição. No jogo de abertura, a seleção de Vereda venceu pelo placar de 4-0 a seleção de Itaém. A Copa Consórcio Construir tem as participações de Prado, Alcobaça, Caravelas, Teixeira de Freitas, Lagedão, Itaém, Ibirapuã e Vereda. São 130 mil em premiação, 80 mil para a seleção campeã e 50 mil para a seleção vice-campeã. Rodada de abertura, Prado venceu fora Teixeira de Freitas por 1-0 e Vereda venceu a seleção de Itaém pelo placar de 4-0. Daí, Carlinhos, já fiz o meu Revelation, levei as notícias da Copa Construir, notícias do Intermunicipal, balanço da Série A, B e C e também levamos sobre a ginástica ritmo. O Brasil foi campeão, levou 2 ouros e 1 bronze neste fim de semana. Toque, sou legal, sou feliz, por isso passo felicidade. Estou tirando meu time de campo, prometendo voltar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo permitir, com as notícias do seu time, direto do Estúdio 2, com redação e apresentação de Charles Ferreira. Segue com vocês o programa Tribuna do Povo, com meu amigo Carlinhos do Carmo. Tchau, galera!